Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da EdCursos. Esse é o segundo vídeo da playlist onde a gente está desenvolvendo a nossa nova plataforma, que a gente vai trazer aqui para vocês todo o desenvolvimento dessa nova plataforma. E a gente começou criando o projeto back-end da parte do blog. Então a gente já tem aqui o nosso projeto que a gente criou com o Spring e a gente chamou de blog-API. O nosso objetivo agora é fazer esse projeto rodar aqui no nosso computador para saber que ele está funcionando corretamente. E para isso a gente vai desenvolver um endpoint, ali, uma API que retorna para o usuário o texto Hello World, o texto Olá Mundo. E tendo esse endpoint funcionando, aí a gente já sabe que o nosso projeto já está rodando e a gente pode criar as novas funcionalidades ali do projeto. Então o primeiro passo vai ser abrir esse projeto no IntelliJ, que é a IDE que a gente está utilizando. Então eu vou abrir aqui o IntelliJ. Então, na telinha aqui do IntelliJ, independente da tela que apareceu para você, você tem que procurar a opção Open. Então, no caso aqui, eu tenho o botão de Open para abrir um projeto, né? E aqui eu tenho que achar onde está a pasta que esse meu projeto ficou salvo. Então, eu sei que eu guardei no disco local C, na pasta Projetos, tem a pasta blog-API, que é esse meu novo projeto. Aqui ele pede se a gente confia, então, no código desse projeto, eu vou clicar aqui em Confio. E a gente já tem o nosso projeto aberto aqui no IntelliJ. A primeira coisa que ele vai fazer é baixar as dependências do meu projeto. Inclusive ele já colocou aqui, ó, que ele está resolvendo as dependências. E essas dependências é aquelas que a gente selecionou lá no momento de criar o projeto, lá no site do Spring. Então ele tem que baixar. Depois que ele baixa, aí sim a gente consegue rodar esse projeto, porque ele já vai ter tudo o que precisa para ser executado. Então, aparentemente, ele fez ali a configuração das dependências. Para conferir se está tudo certo, você clica aqui no botãozinho Maven, que é um M que aparece aqui na direita. Aqui a gente tem o nosso projeto, blog-API. Aqui dentro a gente tem as dependências. Então, se você clica aqui, ele já lista as dependências que ele baixou. Tem o Lombok, tem o Spring Framework, né? O H2 e a parte aqui do Data, JPA também, e o StartRab que também vem junto. Legal, então as dependências ele já fez ali o download e já está tudo funcionando. Agora o meu objetivo então é criar um endpoint no meu projeto, que quando eu chamar esse endpoint aqui pelo navegador, ele retorne um texto para mim, com a frase Olá Mundo. Então vamos lá, aqui na pastinha src do projeto, a gente tem dentro dela a pasta main, dentro dela a pasta Java, e dentro dela a gente tem então aquele caminho que a gente configurou no projeto, que é com.edcursos.blog_API. E aqui a gente já tem uma classe que representa a classe principal desse nosso projeto. É a classe que faz o projeto rodar, a classe inicial aqui do Spring Boot. Nessa daqui a gente não vai mexer nada por enquanto. Futuramente algumas configurações a gente vai colocar aqui, mas por enquanto a gente deixa tudo como está por padrão. E eu vou criar dentro desse pacote aqui uma nova classe. Então vou clicar com o botão direito, clicar em New Java Class. Eu vou chamar ela de Olá Mundo. Vou dar um Enter para confirmar e a gente já tem a nossa classe aqui. E o que acontece? Eu quero que essa classe ela represente ali um endpoint dessa minha API, que quando eu chame determinada URL, ela cai aqui e execute determinado método. Primeiro vamos criar esse método. Então aqui dentro da classe eu vou criar um método público que vai retornar um texto. Então eu coloco o tipo de retorno string e eu vou chamar ele de getMensagem. Vou chamar o método dessa forma aqui. Ele não vai receber nada por parâmetro e dentro dele eu vou só dar um return. E o que eu quero retornar? Eu quero retornar o texto Olá Mundo. Então eu escrevo aqui Olá Mundo. Mas só com isso daqui, o Spring ele ainda não vai entender que quando eu chamar determinado URL, ele tem que bater aqui e retornar isso aqui para mim. Então eu preciso passar algumas informações para ele. A primeira informação que eu passo é relacionada à classe. Então aqui em cima eu coloco um @REST_controller. Então com essa anotação aqui, agora a gente já informou para o Spring que essa é uma classe controladora. Então o Spring vai inicializar ela e deixar ela disponível ali para a gente usar. E além disso, eu preciso anotar esse método getMensagem com um texto. Esse texto é o que eu vou chamar lá na URL. Então aqui eu coloco um @getMapping. E entre parênteses eu coloco um textinho
indicando quando eu colocar o que na URL que ele vai chamar esse método. Quando eu colocar lá na URL a palavrinha olá. Então, lá na URL, quando eu chamar esse projeto aqui, eu vou colocar a palavrinha olá e o Spring vai conseguir identificar que ele tem que chamar esse método e retornar esse valor lá para mim. Agora, na prática, vai ser um pouco mais fácil de você entender. Então, vou vir aqui no Blog API Application, que é a classe que vem por padrão, e vou executar ela. Então, eu vou executar clicando nesse botão aqui, que aparece ao lado do nome da classe. Então, eu clico aqui em Run e vamos ver se o nosso projeto vai rodar corretamente. Aqui a gente pode acompanhar os logs. Não ocorreu nenhum erro e aqui no final ele escreve essa mensagem aqui, ó, started, e o nome da aplicação em tantos segundos. Então isso indica que ele startou a aplicação. Aqui em cima ele está indicando que essa aplicação está disponível na porta 8080. Mas como que eu faço para chamar essa aplicação e fazer ela retornar para mim esse texto aqui? A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vem aqui no navegador, eu preciso chamar a minha própria máquina, porque a aplicação está rodando no meu próprio computador. Para isso, aqui na URL eu coloco localhost. Depois eu boto 2 pontos e a porta onde a minha aplicação está rodando, no caso é a 8080, como a gente viu aqui. Se eu der um Enter, perceba que ele está chamando a minha aplicação porque ele retornou esse textinho aqui que é um erro padrão. Isso porque quando eu chamo essa URL aqui, eu não configurei meu projeto para retornar nada. Eu configurei que ele deve retornar o texto olá mundo quando eu colocar a URL olá. Então se eu venho aqui no localhost 8080, que é onde está rodando a minha aplicação, e coloco barra olá, ele retorna para mim o olá mundo. Então isso significa que a nossa aplicação está funcionando. E da mesma forma que a gente desenvolveu esse método aqui que retorna um textinho fixo, né, que a gente escreveu, futuramente a gente vai desenvolver um outro método que vai retornar, por exemplo, o conteúdo do post que está cadastrado lá no banco de dados. Então é essa a ideia. A gente vai ter várias funcionalidades, cada uma vai ter ali em sua classe, vai ter um método. Alguns métodos vão ser para salvar informações aqui no back-end, né, na nossa aplicação, e alguns métodos vão ser para consultar informações, como esse daqui, que consulta apenas um texto. Mas futuramente a gente vai conseguir evoluir esse projeto. O interessante nessa aula é entender que ele está funcionando, a gente já conseguiu criar um endpoint aqui que retorna um texto, rodou tudo certinho e a gente já conseguiu testar. E a gente também descobriu que para chamar a nossa aplicação que está rodando na máquina, a gente coloca aqui o localhost, a porta em que ela está rodando e o endpoint que a gente quer chamar. Aqui no localhost, normalmente a gente coloca o IP do computador onde a aplicação está rodando. Então, o localhost é tipo um apelido para minha própria máquina, mas eu posso colocar aqui o 127.0.0.1, que também vai apontar para minha própria máquina, né? Então, se eu dou um Enter, ele funciona da mesma forma. Isso porque esse aqui é o IP que aponta para minha máquina e esse localhost também é um atalho para chamar a minha própria máquina. Se o meu programa estivesse rodando lá num servidor, aí aqui eu colocaria o IP desse servidor e a porta onde o meu programa está rodando e o endpoint que eu quero chamar para ter determinada informação. Eu sei que é bastante informação para quem está começando, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai entendendo melhor o que faz esse get mapping aqui, o que faz esse REST controller. Mas a princípio, o REST controller é para o Spring entender que essa nossa classe aqui ele deve ficar cuidando porque ela faz alguma coisa. E esse get mapping é para indicar que quando vier uma requisição HTTP do tipo get e tiver com o final olá, ele vai chamar esse método aqui. Mas a gente vai estudar um pouco mais a fundo isso também, vai trazer mais assuntos aí para você. A gente tem aqui também a desenvolvedora Patrícia acompanhando, então às vezes se ela tiver alguma dúvida ela vai falar também e futuramente ela vai trazer alguns conteúdos das funcionalidades que ela desenvolver também. Você ficou com alguma dúvida, Patrícia? Vai ser diferente, né, quando for pra gravar ou buscar, tipo, listar alguma coisa. É diferente esse get mapping. É uma pergunta muito boa. Quando a gente tem o get mapping, normalmente é para consultar uma informação.
Nesse caso aqui a gente está consultando, mas é só um texto, por isso que a gente retorna uma string. Se fosse, por exemplo, consultar a lista de postagem, seria um getMapping. Aqui a gente colocaria um texto mais relacionado, por exemplo, listar-postagens. E aqui, em vez de retornar uma string, a gente retornaria um list com as postagens, que daí no caso vai ser uma classe, né, chamada postagem. E aqui a gente teria um método que busca lá do banco de dados todas as postagens. Então a ideia vai ser essa. E quando a gente quisesse, por exemplo, gravar, digamos, uma postagem, aí não seria o getMapping, seria um postmapping, que é o utilizado para a gente receber dados aqui na nossa API. Então o getMapping, ele retorna os dados lá para quem chamou. E o postmapping, ele recebe os dados, no caso seria normalmente para gravar no banco, para registrar ali alguma ação. Tem mais alguma dúvida? E quando tem parâmetro de busca? A gente tem duas formas diferentes aqui de receber parâmetro. Pelo menos duas que me veio à memória agora. Para aproveitar, eu até vou mostrar aqui na documentação do Spring como que faz. Então, para ir na documentação do Spring, você pesquisa aqui no Google por Spring. Pode vir no primeiro site, Spring, na página Home. E aqui tem o menu Learn. Aqui tem Quick Start. Eu sei que tem alguns tutoriais aqui. Aqui a gente já tem um exemplo, ó. Então aqui a gente já tem aquele getMapping que a gente fez em cima de um método que retorna também uma string. Só que além dele ter o olá aqui, que seria o hello, ele também está recebendo um parâmetro. E o nome do parâmetro é name. Então quando eu chamo esse cara, eu posso passar o parâmetro name. Ele não é obrigatório nesse caso aqui. Vamos fazer esse teste para a gente entender? Então hoje, quando eu chamo aqui o endpoint olá, se eu quiser passar um parâmetro, normalmente os parâmetros, a gente pode colocar aqui um sinal de interrogação, coloca o nome do parâmetro, por exemplo, o parâmetro, vou chamar ele de nome mesmo, sinal de igual, e daí o valor desse parâmetro, vou colocar Edipo. Se eu der um Enter, perceba que ele não utilizou esse parâmetro para nada. Ele chamou o nosso endpoint, mas o nosso endpoint não está pegando esse parâmetro. Para pegar, eu preciso pegar aqui entre os parênteses, criar uma variável. Eu vou chamar essa variável, eu vou tipar essa variável com o tipo string e vou chamar ela de nome. Mas só de fazer isso ainda não vai funcionar. Eu preciso passar aqui para o Spring que eu estou esperando aqui um parâmetro e também o nome desse parâmetro, para ficar bem claro para ele o que ele tem que fazer. Então aqui a gente tem o parâmetro string nome, mas eu preciso informar o string que esse aqui é um parâmetro que vai vir na URL. Então eu coloco @request param. Entre parênteses, eu coloco aqui o nome desse parâmetro. Ele vai se chamar nome. Salvei, agora eu vou restartar minha aplicação. Então eu posso clicar nesse botão aqui, clicar aqui, stop e run novamente. Então aqui eu estou reiniciando a aplicação, porque a gente fez algumas alterações, né? E agora ele vai reiniciar. Antes de eu continuar, então, a gente agora está recebendo um parâmetro, né? Chamado nome. E esse parâmetro que eu estou recebendo, ele já está vindo na variável nome. Só que eu não estou utilizando ele, né? Então, para utilizar ele, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu retornar olá mundo, eu vou retornar a palavrinha olá, um espaço, e vou concatenar o nome que eu recebi por parâmetro. Então, se lá no navegador eu passar por parâmetro o nome Patrícia, ele vai retornar para mim o texto olá Patrícia. Salvei, vou executar novamente e vamos ver se vai funcionar. Então agora aqui eu vou chamar o meu endpoint olá, passando um nome. O nome que eu vou passar é Patrícia. Vou dar um Enter. E agora ele retorna para mim, olá Patrícia. Então essa é uma forma da gente passar um parâmetro ali, um parâmetro nomeado, né? Então o parâmetro nome vai ser Patrícia. Se eu colocar aqui o parâmetro nome Maria, dá um Enter, ele retorna aqui o nome que eu passei por parâmetro. Então, é uma ótima pergunta. A gente vai utilizar bastante essa questão dos parâmetros, principalmente para quando a gente quer filtrar alguma coisa, né? Não quer trazer, por exemplo, todas as postagens. A gente quer trazer a postagem baseado no título que eu pesquisei lá. Então, eu consigo passar o título pesquisado e filtrar aqui no banco de dados conforme veio os parâmetros.
Tem mais alguma dúvida, Patrícia? Se eu preciso, tipo, de uns 3 parâmetros e como fica lá no URL. Legal, então se a gente quer mais de um parâmetro, a gente vai primeiro alterar aqui o nosso método, né? Deixa eu aumentar para ficar mais fácil da gente ver. Então, nesse momento eu tenho o parâmetro nome. Eu quero adicionar um outro parâmetro. Então, eu posso copiar, inclusive, esse código aqui que criou o parâmetro nome. Ao lado, eu boto vírgula e colo esse novo parâmetro. Vou maximizar aqui para ficar fácil de ver. Então, a gente tem o primeiro parâmetro, que é o nome, e o segundo eu vou chamar de sobrenome. Então, eu altero o nome do parâmetro que vem aqui e também o nome da variável, sobrenome. Então, agora a gente tem 2 parâmetros. Um se chama nome e outro se chama sobrenome. E aqui eu já vou utilizar esse parâmetro sobrenome também. Então, vai ser nome, olá, concatenado com o que veio no parâmetro nome, e vou concatenar com o que veio no parâmetro sobrenome. Aqui no meio eu vou concatenar um espaço só para não ficar o nome e o sobrenome grudados. Vou reiniciar minha aplicação. Então, na parte aqui do projeto, é isso que a gente altera. A gente consegue ir adicionando os parâmetros, separando eles por vírgula aqui no método. E lá, na chamada do nosso método, eu passo o parâmetro nome, por exemplo, continuar como Maria, e eu quero passar mais um parâmetro. Aqui na URL, a gente coloca o e-comercial, coloca o nome do parâmetro, que seria sobrenome, e ele vai receber o texto Silva. Então, vai ser Maria Silva. Se eu der um Enter, então agora ele está recebendo 2 parâmetros lá, o nome e o sobrenome. E como a gente pediu para ele retornar concatenando, ele retornou Olá Maria Silva. E assim por diante. A gente tem então esses parâmetros, conforme você vai adicionando aqui, você pode ir adicionando aqui na chamada também. E se eu não adicionar o sobrenome, vamos ver o que acontece. Vou adicionar só o nome. Então perceba que ele já retornou um erro. Mas digamos que eu não quero que esse parâmetro seja obrigatório. Então eu posso fazer o seguinte. Aqui, quando eu passo o nome do parâmetro, eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar mais informações. Então eu vou apagar aqui onde eu coloquei o nome do parâmetro. Entre parênteses aqui no request param, eu posso definir mais propriedades para esse meu parâmetro. Eu posso definir o name dele, que por padrão a gente já tinha colocado nome, né? Quando eu não coloco aqui o nome da propriedade, ele já entende que esse cara aqui vai ser o nome desse meu parâmetro. Mas agora eu quero indicar que ele não é obrigatório. Então eu preciso informar que o nome dele é esse. E além disso, eu preciso informar que ele não é obrigatório. Então o required eu coloco false. Vou fazer isso aqui para o parâmetro de sobrenome também. Deixa eu só quebrar a linha para não ficar muito confuso. Então, o name desse parâmetro vai ser sobrenome e o required dele vai ser false, indicando que ele não é obrigatório. Salvei, vou executar novamente a aplicação, vou voltar aqui e vou atualizar. Então, agora, como eu passei só o nome, ele escreveu aqui olá, o nome que foi passado que é Maria, e o sobrenome, como não foi, ele colocou null. Aqui tem mais algumas configurações no nosso parâmetro. Imagine que eu não quero que ele mostre o valor null. Eu quero que ele deixe um texto em branco. Então, além do required e do name, eu posso passar o default value. Qual que é o valor default, caso não tenha informado nenhum sobrenome? Vai ser um texto vazio. E eu posso fazer isso para o nome também. Default value vai ser um texto vazio. Salvei, vou executar novamente. Voltando aqui e atualizando. Então, agora, ele imprimiu o nome, que eu mandei que é o Maria, e o sobrenome ele não imprimiu null. Isso porque o valor padrão é só um textinho vazio, então ele imprimiu um texto vazio aqui. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente conseguiu falar um pouco mais além do que a gente tinha planejado. A gente abordou aqui a questão dos parâmetros, né? E de algumas configurações referentes aos parâmetros também. E no próximo vídeo, a gente já vai começar enviando esse nosso projeto lá para o GitHub. Isso porque a gente vai trabalhar em 2 desenvolvedores nesse projeto. Então é necessário que a gente tenha lá um repositório onde a gente possa colocar esse projeto e cada desenvolvedor consiga desenvolver, mandar suas alterações para lá, poder ver as alterações do outro e assim por diante.
Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, para deixar o nosso código já configurado para cada um poder desenvolver na sua própria máquina. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. E até o próximo vídeo.